Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma importantíssima decisão que vai indubitavelmente cair em provas de direito constitucional, mas sobretudo na parte de processo penal. E vai dialogar com um dos temas que eu tenho alertado nos últimos 12, 18 meses, que está pronto aí para virar uma coqueluche em concurso público. Claro, me refiro ao Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Maravilha? Tranquilo? E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar. Afinal, as autoridades judiciárias nacionais, elas podem determinar e requisitar diretamente aos provedores de internet sediados no estrangeiro informações que eles detêm, ou haveria outros caminhos, como acordo de assistência judiciária em matéria penal, na ideia de colaboração internacional, cartas rogatórias e assim sucessivamente. É exatamente isso que foi analisado pelo Supremo no julgamento pelo plenário da ADC, ou ADECOM, número 51, justamente em fevereiro de 2023. Vamos falar sobre isso, mas antes, deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal, porque fazendo isso você mostra que se agrada com o nosso conteúdo e, mais do que isso, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Presta atenção, por quê? Porque a gente precisa entender o contexto. O fato, doutores e doutoras, é que, vez por outra, você lê ou na mídia ou em jornais, que é mídia, mas ou em situações ou cenários especializados na ordem jurídica, uma determinada situação em que a autoridade judiciária determinou o cumprimento ou o fornecimento de uma informação de uma empresa estrangeira que atua como provedor de internet e essa empresa não forneceu as informações estabelecidas na ordem judicial. Isso acontece reiteradamente, frequentemente, seja com WhatsApp, seja com Facebook, seja com Google, assim sucessivamente. E a partir disso, houve uma mobilização para saber: é factível, é válida essa requisição, essa ordem judicial diretamente a essas empresas? Veja, o tema de fundo aqui é justamente a existência de parâmetros normativos tipicamente associados, doutores e doutoras, à cooperação jurídica internacional no âmbito ou na matéria criminal. A gente tem, por exemplo, junto aos Estados Unidos, o conhecido e chamado MLAT. Vocês vão ouvir muito em alguns precedentes MLAT, que é Mutual Legal Assistance Treaty, ou seja, é um acordo aí de assistência legal mútua. Só que esse MLAT estabelecido entre Brasil e Estados Unidos é severamente burocrático. Isso não inocula, isso não inviabiliza o Instituto, mas é um fato que, para uma investigação que exige, via de regra, celeridade, dinamismo, isso termina atravancando, dificultando e, em última análise, prejudicando, por vezes, até mesmo a concretização daquele direito ou garantia fundamental expressamente inserido na Carta Magna, no artigo 5º, pela Emenda Constitucional 45, qual seja a duração razoável do processo ou do procedimento. Esse MLAT, ele foi promulgado aqui no Brasil no ano de 2001 pelo decreto 3810, 3810 de 2001 e é usado em investigações criminais e instruções processuais penais, justamente no Brasil, sobre pessoas, bens e haveres situados lá nos Estados Unidos. Outro caminho, doutores e doutoras, para além desse instrumento do decreto 3810, é aqueles tópicos regulamentados especificamente nos artigos 780 e 783 nesta feita do Código de Processo Penal, que versam justamente sobre a cooperação jurídica internacional, que, via de regra, vai necessitar, demandar a expedição de cartas rogatórias,
que, à luz e semelhança do que ocorre com aquele tratado, aquele decreto 3810 é, por vezes, por demais burocrática. E aí, justamente tentando inibir a efetivação dessas requisições diretas, mas predominantemente objetivando a observância e a aplicação do MLAT e ou também dos diplomas ou dos dispositivos do artigo 780 e 783 do CPP, apresentaram uma ação de direta de constitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade para ratificar, endossar a constitucionalidade desses dispositivos, do decreto 3810 e também do Código de Processo Penal. E aí, o que é que aconteceu? Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele disse, ao analisar essa ADC 51, que tanto o MLAT como os artigos 780 e 783, aliás, incluindo expressamente a expedição de cartas precatórias para essa finalidade, seriam absolutamente constitucionais. A grande questão, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, é saber se a declaração acertada do Supremo Tribunal Federal em reconhecer de fato a constitucionalidade desses diplomas, desses dispositivos, inibe ou inviabiliza a aplicação da requisição direta à luz do que vem se observando cada vez mais frequentemente aqui no Brasil. E por quê? Presta atenção aqui que o tema de fundo é analisar a compatibilidade do artigo 11 do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, com esse MLAT, esse Decreto 3810 de 2001 e esses dispositivos do Código de Processo Penal relativos à cooperação jurídica internacional. O que é que diz o artigo 11 da Lei 12.965? Ele vai dizer, pode registrar aí, em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, leia-se no Brasil, deverão ser obrigatoriamente respeitadas a legislação brasileira e os direitos à privacidade e proteção dos dados pessoais e o sigilo das comunicações privadas e dos registros. Ou seja, se você é um provedor que eventualmente tem a sede nos Estados Unidos ou no raio que o parta, você pode, se existentes esses instrumentos de cooperação jurídica internacional via tratado, via convenção ou mesmo através de carta precatória, resolver problemas relativos a esse fato através deles, perfeitamente. Isso é constitucional. Agora, se você, mesmo tendo a sua sede lá fora, você tiver algum tipo desses funcionamentos, algum desses tipos de atos veiculados e perpetrados, praticados em território brasileiro, você vai se submeter à legislação nacional. É isso que determina o artigo 11 do Marco Civil da Internet. Pouco importando se a sua sede é lá no estrangeiro. Alguns desses atos são praticados aqui no Brasil, você se submete à legislação brasileira. E se a legislação brasileira, em face da qual o juiz determina o cumprimento, a requisição e o fornecimento de um dado, de uma informação, você está submetido aqui à questão da legalidade e das leis vigentes no Brasil, você precisa cumprir. Não sendo escudo de proteção, sufragar ou trazer à baila a constitucionalidade desse decreto 3810, de outros tratados, convenções, ou mesmo aqui da necessidade de carta precatória. Isso é muito importante, por quê? Porque, cuidado aqui, a ideia de quem apresentou essa ADC era ratificar a constitucionalidade do MLAT e do 780 e 783 do Código de Processo Penal para implícita ou indiretamente afastar a incidência do inciso 11 do Marco Civil da Internet. Mas não foi isso que disse o STF.
Aliás, é simbólico e muito importante que a decisão foi a unanimidade do plenário, entendendo a constitucional possibilidade das autoridades nacionais solicitarem os dados diretamente a provedores de internet estrangeiros com sede ou representação no Brasil, independentemente de carta rogatória e sem necessariamente seguir o procedimento do acordo celebrado entre o Brasil e o país envolvido. Pedro, mas se o Brasil quiser optar por seguir os trâmites burocráticos do MLAT, por exemplo, em se tratando dos Estados Unidos, ou mesmo de expedição de carta rogatória, isso é possível perfeitamente, mas não implica tal conclusão da constitucionalidade desses dispositivos na impossibilidade de observar diretamente a atuação à luz do que permite o artigo 11 da Lei do Marco Civil da Internet. Aliás, vale destacar aqui que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele destacou, não é o relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, ou foi o ministro Gilmar Mendes, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe à baila justamente várias decisões descumprindo aí por esses provedores determinações judiciais e disse que esses casos, especificamente do MLAT e das cartas rogatórias, deveriam aí, talvez, a juízo da autoridade judiciária, ser resguardado em razão da maior demora e maior burocracia para casos imprescindíveis nos quais a atuação direta não se revele viável e factível, mas a constitucionalidade desses dispositivos não inviabiliza a observância e a submissão desses provedores de internet aqui, doutores e doutoras, à legislação brasileira à luz do que aponta o artigo 11 do Marco Civil da Internet. Para a gente finalizar, o ministro Gilmar Mendes foi enfático ao afirmar que as normas objeto da ação declaratória de constitucionalidade número 51 não consolidam os únicos meios possíveis de obtenção de dados telemáticos por autoridades brasileiras. Eles são constitucionais, mas não são o único caminho. É perfeitamente factível concluir que a declaração da constitucionalidade desses dispositivos não resulta na obrigatoriedade da adoção dos instrumentos nele previstos, ou seja, endossando a tese prevalecente à unanimidade no Supremo Tribunal Federal de submissão à luz do que aponta o artigo 11 do Marco Civil da Internet, desses provedores de internet que prestam algum ou alguns de seus atos e funcionalidades aqui no Brasil, a nossa legislação. Maravilha? Tranquilo? É um tema absolutamente importante sob a perspectiva prático-processual, mas também que certamente vai ser explorada nas provas vindouras e você está absolutamente apto a gabaritar a sua prova sobre esse tema. Maravilha? Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Não esquece de deixar o joinha e mandar o seu comentário aí. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, pessoal.